Nós não somos senhores do nosso pensamento. Irmãos, às vezes eu fico assustado, impressionado com o desejo de autonomia racional expresso por alguns cristãos. Gente que se diz crente, que está andando com Jesus Cristo, mas que imagina que pode pensar aquilo que ele quiser e que ninguém tem absolutamente nada a ver com isso, porque o pensamento é um ambiente de liberdade e de autonomia absoluta que nem Deus tem a ver com ele. Ô pastor, eu sou cristão, mas assim, eu não sou dos mais radicais. Eu acho que Jesus é um caminho dentre outros. Na verdade, existem outros caminhos. Jesus é só mais um. Ele não é o caminho, como a Bíblia diz e como a tradição teológica tem ensinado. Pastor, sou crente, sabe, assim, velho de igreja, tal. Mas eu não acho assim que uma aventura sexual fora do casamento seja de todo errado, pecaminoso. Sobretudo se for um negócio combinado entre marido e mulher, assim, uma coisa que os dois estão sabendo e tal. Não tem muito problema. Ô pastor, é o seguinte, sou crente, mas eu acho que pessoas brancas são melhores do que pessoas pretas. Ô pastor, aqui, eu sou crente, mas eu acho que eu não preciso ser generoso com as pessoas ao meu redor e entregar a elas parte dos meus recursos. Eu não tenho nada a ver com a pobreza do mundo. Pastor, eu sou crente, mas eu acho que pessoas podem ser assassinadas desde que elas não tenham nascido ainda. Eu sou a favor do aborto, por exemplo, e não tenho absolutamente nenhuma dificuldade com isso. Irmãos, se nós somos cristãos e nós vivemos debaixo do senhorio de Deus, nós precisamos saber que Deus não é Senhor apenas sobre aquilo que nós fazemos. Deus também é Senhor sobre aquilo que nós sentimos, e Deus também é Senhor sobre aquilo que nós pensamos. Nós não temos o direito diante de Deus, certo? Eu não estou falando de uma escravidão intelectual a outros seres humanos. É verdade que nós temos que ter autonomia intelectual em relação às outras pessoas. Mas não é verdade que nós temos que ter autonomia intelectual em relação a Deus. Nós não devemos pensar da maneira como nós queremos pensar e pronto. Se nós somos cristãos, fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Se a misericórdia de Deus nos alcançou, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora a nossa condição é completamente outra. Nós devemos pensar como Deus quer que nós pensemos. Nós precisamos pensar em conformidade com os pensamentos de Deus revelados em sua palavra. A pergunta fundamental não é se eu penso como eu quero pensar, não é nem se eu penso de maneira autêntica e sou corajoso para falar para as pessoas das coisas que eu penso. A pergunta fundamental é se eu penso guiado e conduzido pela revelação de Deus em sua palavra. Se os meus pensamentos são governados, são dirigidos por aquilo que Deus nos ensina através da sua revelação.